11 horas e 47 minutos, já de volta aqui com o TV Mar News, e a gente já volta com o nosso quadro Momento Seguro. Olha, já recebendo aqui no nosso estúdio, né, de Jaildo Almeida, mas a gente tem que iniciar agora aqui explicando para vocês sobre o que a gente vai falar, viu? Você já ouviu esse termozinho pai rico, filho nobre, neto pobre? Pois é, viu? Quando o assunto é sucessão empresarial, este ditado popular estampa uma realidade que os números já conhecem. Apenas 15% dos herdeiros dos maiores grupos empresariais do Brasil no século XX ainda permanecem no mundo dos negócios. Uma alternativa, então, gente, para ajudar a perpetuar os negócios da família é o seguro sucessão empresarial, que possibilita que a empresa adquira as cotas de capital do sócio falecido, indenizando assim os seus herdeiros legais. Este é o nosso tema de hoje e Jaildo já está aqui com a gente para conversar sobre isso. Eu queria já que você pudesse explicar para a gente para que serve esse seguro, de que forma ele atua. Bom dia, Paulane, bom dia a todos que nos acompanham, inclusive quem está nos acompanhando pelas redes sociais. Pois é, Paulane, na realidade, quando a gente fala em sucessão empresarial, os próprios números, eles falam que existe uma insuficiência na gestão desses ou gestores que assumiram grandes redes, por exemplo, que terminaram quebrando. Tá? Então, muitas vezes até por falta de administração, ou por falta de conhecimento, ou por não querer mesmo assumir aquela empresa. Então, o seguro de sucessão empresarial, ele é voltado principalmente para a empresa. Tá? Então, a empresa, você faz o seguro dos sócios como beneficiário à empresa. Então, caso na falta do sócio ou no falecimento de um dos sócios, a empresa quita ou compra, de acordo com a necessidade, as cotas para a família, tá? E nesse caso pode fazer até uma contratação de acordo com o que foi combinado de um novo gestor para que ele assuma aquelas funções daquele sócio falecido. O grande diferencial desse produto é que você consegue fazer um planejamento sucessório. Pois isso é muito importante, importantíssimo. Né, muitas empresas quebram por conta disso, né? Então, o que a gente vê é que as pessoas às vezes querem assumir cargos que não têm a capacidade gerencial de assumir, né? Eu vou dar um exemplo simples. Na minha corretora mesmo, na minha empresa, não tem uma pessoa que assuma o meu lugar hoje. Uma vez até conversando com minha filha não tem interesse em trabalhar com seguros. Mas eu tenho que pensar no futuro, eu tenho que ter esse planejamento sucessório. E olha que eu estou falando numa pequena empresa. Você imagine num conglomerado, numa holding, tá? Onde você tem aí várias funções, né? E você assume aí várias pessoas e é necessário ter esse entendimento. E um outro detalhe é que você atinge várias pessoas. Você atinge a sua família e as pessoas da empresa, funcionários, sócios, diretores. Então, está todo mundo ligado ali por uma questão de um sócio que não fez um planejamento sucessório e, com certeza, pode dar um problema gerencial ali para toda a empresa. Quem faz esse seguro é a própria empresa? Quem faz é a própria empresa. Quem paga o beneficiário é a empresa? É a própria empresa. Tá? Então, ela faz para todos os sócios. O que é que tem que ser visto nesse sentido? Primeiro, o capital social que cada sócio tem, isso é importantíssimo. E, lógico, um valor também que possa adequar para a contratação de um novo gestor que possa fazer a mesma função dele. Tá? Então, eu vou pegar um outro exemplo. A gente tem uma amiga que ela trabalha com direito securitário e são duas sócias. E ela é especialista no direito e a amiga dela, a sócia dela, é especialista em outro tipo de direito. Ela mesma conversando comigo, ela disse, eu não tenho capacidade de assumir essas causas dela. Então, eu tenho que ter um seguro que pague uma pessoa durante aquele tempo, que assuma todas as responsabilidades durante aquele período. Tá? Então, note que a coisa ela não é que seja complexa, mas ela tem que ser bem detalhada, tá? E comprometida para que você não cause nenhum erro que possa prejudicar a empresa.
E fiquei curiosa com esse exemplo que você mencionou, quando você disse por aquele período. Então, o seguro ele vem por aquele período e aí é o tempo que a pessoa tem para se organizar, digamos, vamos supor, para que ela consiga uma outra pessoa, consiga a contratação de outra pessoa, ou que ela mesma se especialize também na área, seria isso? Na realidade, quando eu digo aquele período, é porque ela tem duas situações. Ela, de imediato, precisa realocar uma pessoa naquele posicionamento que perdeu. E aí ela pode ter duas situações. Ela pode contratar aquela pessoa definitivamente, né? Ou fazer uma adaptação de algum outro gestor também que se capacite. Mas para isso tem um custo, né? E quando você quer as coisas para ontem, né? Você paga mais caro. Parar, pois né? E as coisas não podem parar. Você tocou no assunto primordial, a empresa não pode parar. Né? E custa caro isso. Né? Você contratar um especialista não é barato. Então, são essas situações que você tem que se comprometer. E, muitas vezes, a família também depende economicamente daquele sócio. É uma outra situação. Então, eu tenho que pagar realmente as cotas devidas à família, isso é fato, eu tenho que fazer isso, e ter um saldo que dê para ajustar o pagamento de um novo gestor. Tá? E aí também pode surgir até uma pergunta, Jaildo, mas se alguém da família tiver interesse em se comprometer a assumir isso, tá? Pode ser, mas aí ele tem que ter a capacidade de entendimento daquela situação, e às vezes não tem, ou às vezes não está preparado. Pois é. Agora, Jaildo, você encontra ainda muito preconceito? Porque, queira ou não queira, quando a gente fala, olha, vai ter que fazer um seguro de sucessão da empresa. Já está querendo me matar, cara, né? De repente, entre sócios, e aí essa ideia surge. Será que o pessoal tem preconceito com isso? Pois é, no Nordeste, infelizmente, a gente tem uma penetração muito baixa, seja um seguro de vida mais simples até um seguro de vida mais completo. E a gente tem que acabar com esse tipo de preconceito, né? Porque a morte ela só não tem data definida, mas que ela vai vir, vai. Né? E um outro detalhe, às vezes você esquece que a gente não está falando só da morte, mas sim também de algum tipo de invalidez. E é o que a gente já falou outras vezes aqui, que o próprio seguro de vida, ele tem garantias também em vida. Então, uma doença grave, né, ou uma invalidez, e o seguro de sucessão também cobre você pode sentido? incluir. Você pode incluir também, tá? Porque o seguro de sucessão nada mais é do que um seguro de vida, só que a diferença é que o beneficiário é a empresa. Tá? Então, se aquela pessoa ficar paralisada X tempo, ela pode também prejudicar a empresa vai ter que contratar uma outra pessoa. Então, tudo isso é uma situação que precisa ser estudado junto com todos os sócios para não comprometer a empresa. Chegou uma pergunta aqui, olha, existe algum acordo ou contrato de compra e venda em que herdeiros se comprometem a vender cotas voltadas para a pessoa jurídica? Olha, no planejamento sucessório, o ideal é que você se cerque de tudo que for juridicamente correto para não ter problema. Então, tem uma necessidade de você ter especialistas em direito também. E você pode fazer um acordo junto com os sócios, mas aí tem que ser um especialista em direito para fazer esse trabalho e fazer um contrato onde a família ela se compromete a receber aquele valor das cotas em valor de mercado, tá? E abdicar da sociedade, certo? Ou no contrato social, mas isso tem que ser feito junto com o especialista em direito, mas que deve ser feito da melhor forma possível para evitar algum tipo de brecha jurídica no futuro. E Jaildo, o tema para a próxima semana, a gente vai trazer um tema voltado para os MEIs, né? Pois é, a gente vai falar sobre as situações de MEI, tá? Que eles podem blindar a sua empresa com o seguro de vida. A gente vai falar sobre isso para a semana, vai ser importantíssimo. Há um seguro também que você vai conhecer para a semana aqui na TV Mar, canal 525 NET, claro. Lembrando que nosso quadro é a partir das 11 horas. Tá? Você pode acompanhar tanto pelos aplicativos, pelas redes sociais. E aí, para você, desejar para vocês uma excelente tarde. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Muito bem, muito obrigada. E
olha, gente, Alagoas tem aí registrada a menor entre-safra da história. A moagem da cana, né, está com expectativa de alta de apenas 0,1%. Quem faz a análise a respeito disso agora é Edivaldo Júnior. Olá, tudo bem? Eu sou Edivaldo Júnior e o tema de hoje é safra de cana-de-açúcar em Alagoas. Você sabia que o nosso estado já foi um dos maiores, se não o maior produtor de cana do Brasil? Hoje o estado é o 7º maior produtor nacional e o maior produtor das regiões Norte e Nordeste. São mais de 360 mil hectares de área plantada, com geração de 60 mil empregos diretos e uma operação industrial que envolve 15 empresas, 15 indústrias estão em plena operação, além da participação de 7 mil fornecedores de cana. O setor representa aí um faturamento, dependendo aí de mercado, acima de 6 bilhões, podendo chegar até 7, 8 bilhões de reais a cada safra, considerando preços atuais. Alagoas tem uma economia muito importante, com crescimento de setores como turismo e comércio, mas ainda não pode abrir mão da importância desse setor, que ajudou a construir a economia do estado, mesmo antes de Alagoas existir. A cana está por aqui há mais de 400, desde o início do descobrimento do Brasil, desde os anos 1500 e alguma coisa, então está presente no nosso território aí há mais de 5 séculos. Alagoas começa agora, então, uma nova safra de cana e é um processo de retomada, numa fase que o pessoal do setor chama de retomada. E deixa eu explicar por quê. Na safra 2017-2018, Alagoas chegou ao que o pessoal do setor canavieiro costuma chamar de fundo do poço, com a menor produção que se tem conhecimento na história recente. Foram apenas 13 milhões e 700 mil toneladas. Desde então, o setor vem conseguindo se recuperar. 13 para cá, 16, 17, 18, 19, até chegar na safra passada, a safra 2022, 2023, que foi encerrada no dia 18 de maio, a 20 milhões e 876 mil toneladas. A nova safra que começa agora deve chegar, segundo previsões feitas pelo Sindaçuca, o pessoal do sindicato fez aqui uma previsão, vamos abrir aqui um pouco, a 20 milhões e 900 mil toneladas. Crescimento agrícola de apenas 0,1%. Mas olha, o crescimento agrícola é pequeno, mas a expectativa é de um crescimento industrial maior. Deixa eu explicar um pouquinho também por que isso. Alagoas terminou a safra tardiamente, em maio, quando normalmente termina em março ou início de abril, porque choveu demais. E quando chove muito, a cana, digamos assim, diminui o seu rendimento industrial. Fica mais difícil a extração de açúcar, fica mais difícil o processo de maturação. Então, Alagoas teve uma grande produção agrícola, 20 milhões e 876 mil toneladas, mas uma produção industrial um pouco menor do que deveria acontecer se a cana tivesse, digamos, num processo de maturação mais ideal. Então, para a próxima safra, crescimento agrícola esperado para essa safra que está começando agora, que começou no dia 25 de agosto na usina Santo Antônio, o crescimento agrícola esperado é 0,1%, mas olha, o crescimento industrial deve ser muito maior. Vê aqui a planilha que o Sindaçuca está divulgando. Ó. A produção de cana, 20 milhões e 900 mil. Já a produção de açúcar, por exemplo, deve crescer de 1 milhão e 530 mil toneladas de açúcar da safra anterior para 1 milhão e 659 mil toneladas nesta safra, o que representa um crescimento de 8,4%. Já a produção de etanol, que foi de 486 milhões de litros na safra 22-23, deve chegar a 506 milhões de litros na safra 23-24, com um crescimento de 4,1%. Ou seja, o setor começa a safra com expectativa otimista de maior crescimento industrial do que agrícola, consolidando um processo de retomada. Esse setor continua muito importante e, se esses números forem confirmados, será muito bom para a economia do estado, especialmente para os mais de 50 municípios de Alagoas, onde a atividade canavieira está presente e é uma das principais atividades desses municípios. E a gente vai encerrando o TV Mar News de hoje. Obrigada pela tua companhia. Amanhã a gente volta a se encontrar. Fica agora com o Canal Esporte.